Olá, amigos, sejam bem-vindos. A gente vai trabalhar agora os teóricos do absolutismo monárquico, ou melhor, as teorias do absolutismo monárquico através de um conjunto de obras. Vocês já de cara já podem visualizar aqui, vocês observem o Leviatã de Thomas Hobbes, os 6 livros da República de Jean Baudin, a política deduzida das palavras da Sagrada Escritura de Jacques Posset e, em conjunto com o Príncipe de Maquiavel, vai montar o acervo que vai legitimar as teorias do absolutismo monárquico, correto? Que vai ser a principal ideologia do Estado moderno. Vamos lá. A política do absolutismo foi um tema que nós trabalhamos no vídeo anterior, correto? Onde o rei vai sair da condição de promotor da justiça que ele exercia na Idade Média para administrador do Estado Nacional, correto? Então, no item 1, nós temos o equilíbrio, ele vai promover o equilíbrio da luta social. Essa luta social ocorre entre o burguês e a nobreza, correto? Os dois eles entram no conflito de classes para obter favores do rei. E ora o rei favorece um, ora o rei favorece outro. Então ele promove o equilíbrio na luta social, mas manipulando o poder, ou seja, de acordo com aquilo que melhor cabe aos interesses dele, entenderam? Então ele manipula o poder de forma maquiavélica, sempre tirando vantagem do conflito entre essas duas categorias sociais aqui. Entendido? Aí nós temos o item 2. O rei favorece os interesses da nobreza. Claro, favorece por quê? Porque ele próprio é nobre. Só que essa nobreza agora já não é mais feudal. Ela é centralizada. Por quê? Porque ela é representada pelo monarca aqui, representada pelo rei. Entenderam isso? Aí tá, nós vamos para o item 3. O Estado. O que é o Estado? O Estado, de forma geral, é o instrumento jurídico que vai assegurar, né, os interesses da classe dominante. Quem é a classe dominante? É a nobreza, correto? Só que agora representada pelo rei. E, ao mesmo tempo, vai ser um estado de transição do feudalismo, né, para o capitalismo. Mas que tipo de capitalismo é esse? O capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Por quê? Porque durante esse período da Idade Moderna vai ocorrer a primeira acumulação primitiva de capital no seguinte aspecto da transição do feudalismo para o capitalismo industrial, já na primeira Revolução Industrial na Inglaterra, por volta já de 1750. Então, esses 3 itens aqui, em conjunto, eles se interrelacionam dentro da política do absolutismo, correto? Então, essas características são agregadas desses itens que vão reforçar o absolutismo monárquico, como um exército permanente, correto? Uma fonte de recursos econômicos vai ocorrer quando o rei expandir as suas fronteiras, conquistando colônias, como vai ser o caso de Portugal e Espanha. E, por último, nós temos o controle ideológico, que é o nosso ponto central aqui desse vídeo, dessa videoaula. Agora, indo direto ao ponto, né, nós vamos começar pelo primeiro, que é o Nicolau Maquiavel. Ele vai elaborar uma obra chamada O Príncipe. Dentre as obras que fez, essa é a mais marcante, a mais importante, porque ele vai falar e vai ser considerado, a partir dessa obra, o pai do realismo político, né? E as características que Maquiavel apresenta são essas. Ele é defensor da centralização política. Por quê? Porque no contexto que ele vivia entre os séculos XV e XVI, a Itália estava em decadência, em forte degradação. Por quê? Porque ela é extremamente atomizada, ou
extremamente pulverizada, descentralizada politicamente. Como assim? Porque a Itália era uma região geográfica que possuía reinos, ducados, principados, estados pontifícios. Que são estados pontifícios? São reinos que estão subordinados ao interesse do Papa ou da Igreja Católica, pequenas repúblicas, né? Todo esse conjunto, né, de situações ou de governos dentro da Itália fragilizavam ela politicamente, o que fazia a Itália se tornar alvo de invasões da Espanha, da França, de mercenários suíços e também até de confrontos náuticos no Mediterrâneo, vindo de Istambul, agora da antiga Constantinopla, de turcos muçulmanos. Então, toda essa situação e o declínio econômico da Itália, porque o monopólio árabe italiano agora estava em decadência, fez com que ele fosse um defensor da centralização política, né? Além disso, temos que observar outro detalhe, é que o Maquiavel, né, além de ter observado isso tudo, notou que por exemplo, que era necessário para a Itália fazer a sua expansão marítima, assim como havia feito Portugal e Espanha. Entenderam isso? Mas para isso teria que centralizar o poder. Quem centralizaria o poder para Maquiavel seria um governante que tivesse essas duas características aqui, né? Esses dois talentos, a virtude, né, que seria o talento e a vontade para conquistar o poder do Estado, e a fortuna, que seria a capacidade desse governante intuir as situações que o favorecessem para permanecer no controle desse próprio Estado, ou seja, da conquista e permanência do poder. Entendido até aí? Beleza, né? Então tá. E vamos lá aqui. Então Maquiavel vai ser o primeiro teórico que vai separar a moral da política. Que sentido? Lembre-se que o Maquiavel ele era anticlerical e não gostava da intromissão da igreja nos assuntos do Estado, entendeu? Porque a igreja pregava coisas na época que os políticos não vivenciavam. E a moral é um campo daquilo que você deve ser, mas não é o campo daquilo que é, ou seja, o campo do real, o campo da política. Por exemplo, a moral é um campo da esfera privada, da família, dos amigos, e a política é um campo público, um campo de diversidade. E as pessoas que atuam na política, né, são pessoas que não lutam pelos seus ideais, elas lutam pelos seus interesses, correto? Para Maquiavel tinha uma visão, na verdade, negativa da humanidade. Ele dizia que as pessoas eram egoístas, eram mesquinhas, eram mentirosas, e por conta disso, está entendendo? É que elas não lutavam por aquilo que acreditavam, mas sim por aquilo que lhes interessava. Entendido até aí? Então tá. Então ele vai separar a moral da política. É por isso que seus inimigos, principalmente do clero, vão atribuir a ele a seguinte frase: os fins justificam os meios, né? Ou seja, para alcançar o poder, você pode fazer de tudo. É um vale tudo, tudo vale. Mas não foi isso, não foi o que Maquiavel quis dizer. Maquiavel apenas achava que a igreja não deveria se intrometer nos assuntos do Estado, porque não é função do Estado para Maquiavel levar seu súdito para o céu, conduzi-lo à salvação. Isso é função da igreja. A função do Estado é expandir, conquistar novos territórios, tendo crescer, se desenvolver, prosperar. Entendido até aí? Então tá. Então o método de análise do Maquiavel que foi adotado
é apoiado no empirismo, ou seja, no campo de experiências. Que experiências são essas? Experiências do passado. Ele vai fazer uma leitura principalmente dos clássicos romanos e, a partir dos grandes feitos desses grandes líderes, ele vai entender o que é a política dentro do campo da realidade, dentro do campo do real. Tá certo? Então ele vai usar o empirismo em indução de uma forma realista que não separa a teoria da prática. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que uma teoria só é verdadeira se comprovada na prática, correto? Entendo. Se a pessoa, por exemplo, prega coisas que ela não vivencia, então quer dizer que a teoria é uma coisa e a prática é outra totalmente diferente. Então, para ele, prática e teoria tem que andar em conjunto, tá certo? Então tá, foi um teórico absolutista do século XV e tem como principal obra o Príncipe. Isso aí já foi comentado. Já passei por aqui e vamos lá para os dois últimos itens. A política não pode ser julgada pela ética, entendendo? Uma coisa é você fazer justiça, outra coisa é você fazer política. Porque na política você tem que ser esperto, você tem que tirar vantagem das situações. Coisas que a ética não permite claramente. Está entendendo? Com coisas assim, que trazem problemas para o líder. Então o líder tem que tomar decisões que não são moralmente recomendáveis. Então, a política é aquilo que favorece o Estado, não favorece aquilo que é correto na maior parte do tempo. Entenderam isso? Bom, e por último, ele rompe com o idealismo na política, passa a ter uma visão pragmática. Já discutimos isso aqui, correto? O que é uma visão pragmática? Uma visão objetiva, né? Um propósito real, né? E não ideal. Por quê? Porque ele entende que, que a vida é como é e não como deveria ser. Quando você se sente injustiçado, é porque você está vendo a realidade do campo idealista. Por quê? Porque o mundo não é justo para Maquiavel, correto? Então você não pode ver a vida, segundo Maquiavel, a partir do princípio do idealismo, daquilo que deveria ser, mas sim da visão pragmática de como a vida é, porque as pessoas são assim, entenderam? E com isso a gente vai finalizar a primeira parte do nosso vídeo e vamos deixar a parte para discutir os outros teóricos no outro momento, tá certo? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Grande abraço, pessoal. Até mais.